Olá pessoal, boa tarde. Oi Amanda. Estamos começando mais uma live do LACAPES, toda quarta às 17 horas. Hoje a gente está esperando aí um convidado especial, professor Rodrigo Cavazzini. Vamos falar sobre a prática de atividades físicas ao ar livre e a pandemia do Covid-19. Esperando aqui o professor entrar. Estão me ouvindo bem? O professor já entrou. Estão vendo bem, ouvindo bem? Professor Rodrigo Cavazzini, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Prazer conhecê-lo. Tudo da mesma maneira. Deixa eu digitar aqui o tema da nossa live. Ótimo. E aí vou deixar fixo aqui para as pessoas que entrarem depois, né, do início, saberem qual é o tema que a gente vai estar falando. Atividades físicas ao ar livre. Vou botar aí pandemia, porque aí já dá uma generalizada e eu acho que eu tenho um limite de caracteres aqui. Ótimo. Professor Rodrigo. Prazer ter o senhor conosco, professor. Igualmente agradeço aí a oportunidade, maravilhoso. Muito feliz de estar aqui hoje podendo conversar um pouquinho, trocando ideias, construindo conhecimento, trocando experiência. Exatamente. A gente já está aí, se eu não me engano, há uns 3 meses pelo menos, desde que a pandemia começou praticamente, o nosso laboratório, que é o Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde, né? A gente funciona aqui na Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca. A gente achou que poderia ser uma oportunidade de estar chegando mais próximo da população. Uma vez as aulas interrompidas, a gente tinha essa necessidade de estar levando informação para a população em geral, não só para os amigos ou para as pessoas que estavam já seguindo o nosso LACAPES, né, no Instagram, mas tentar fazer com que essas informações chegassem a um número maior, cada vez maior de pessoas, né? Ótimo. E aí foi quando surgiu essa ideia da gente estar fazendo as lives. A gente já teve vários colegas que passaram por aqui nessas quartas-feiras às 17 horas, e a gente está tendo hoje o prazer de estar aqui com o senhor, professor Rodrigo Cavazzini. Eu vou me dar o direito de fazer uma pequena apresentação, professor. Para ser bem direto, eu fui ali no Lattes, naquele resuminho que a gente coloca, né? Ótimo. E aí depois, se o senhor quiser complementar com alguma outra informação, fica à vontade, tá bom? Bom, o professor Rodrigo Cavazzini é professor de Educação Física do curso da PUC do Rio Grande do Sul, né? A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é graduado em Educação Física na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, teve um mestrado no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também, e concluiu o doutorado em 2016 no programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então temos um gaúcho aqui conosco, professor, ou é só a formação que foi lá? É gaúcho. Então, temos um gaúcho e um carioca conversando hoje aqui, então. Show! Eu vim para cá em 2009, mas minha formação foi toda lá na UERJ, né? Eu fiz a minha graduação em Educação Física lá na UERJ. Terminei, depois em 2008 fiz o concurso para cá, para a UFAL, e vim para cá, estou aqui desde janeiro de 2009. E aí começamos essas atividades do LACAPES em 2009,
junto com vários colegas, professor Arnaldo, todos os outros professores que estão lá agora, professor Bruno Giudicelli, professor Bruno Clayton, e os colegas que foram nossos estudantes e agora são pesquisadores do grupo de pesquisa, né? Mas, enfim, a gente não está aqui para falar do LACAPES, a gente está aqui para falar sobre um assunto que versa sobre a prática de atividades físicas ao ar livre, a relação que essa atividade tem com o momento da pandemia, que acredito eu seja uma relação paradoxal, né? Porque num determinado momento as pessoas são obrigadas a ficar em casa. Mas eu acredito que há um potencial grande para a gente enaltecer cada vez mais esse perfil de atividades, né, professor? Eu queria dizer que é um prazer tê-lo aqui. Se o senhor quiser complementar a sua formação, alguma informação que eu tenha deixado escapar, por favor, fique à vontade. E a fala está contigo. Obrigado, tá, professor? Eu que agradeço, muito legal mesmo a oportunidade. Mas assim, enquanto caminhada, também aproveito para falar de uns colegas que são muito bacanas e que a gente trabalha junto há um bom tempo também na área da educação ambiental, nosso núcleo de estudos em educação ambiental, que é da URGS, e que são vários colegas e bem de caráter interdisciplinar, que também tem muito orgulho de estar ali junto, contribuindo e tudo mais. Assim como também o que eu consigo nesses últimos anos também trazer de ideia assim, de caminhada, enquanto as atividades junto à Living Nutrition, sou educador master, e também assim tenho buscado pensar essas atividades assim ao ar livre e de que maneira olhar assim de forma ética para esse nosso universo. E sim, esse ponto que tu trazes assim é uma situação que a gente tem agora, uma pandemia. Bom, final do ano passado, quando o OMS começou a alertar para isso, início desse ano, alguns países receberam essa porrada muito mais rápido do que a gente, alguns países se prepararam, estão lidando com isso de forma, vou dizer assim, muito estruturada, outros nem tanto. Nós temos no Brasil, um país desse tamanho, diferentes situações que acontecem nas regionalidades, não só estados, regiões de cada estado, às vezes uma cidade, bairro de uma cidade, né? E que acabam assim, sim, sendo um baita desafio a todos nós. E junto com a ideia de desafio vem bastante a questão de oportunidade. Se entre as maneiras que a gente tem nesse momento para lidar com essa doença, toda essa pandemia, tem essa questão, claro, de a gente buscar distanciamento, de a gente buscar também uma atenção maior quando a gente está em ambiente fechado, né? E essas atividades ao ar livre, elas têm uma condição característica delas acontecerem só a maior parte das vezes, quem sabe tirando uma atividade de canoagem numa piscina ou escalada esportiva no ambiente fechado, aqui no inverno, nossa, tipo. Mas a maior parte das vezes se tem as pessoas praticando essas atividades em espaço aberto. E essa ideia de espaço aberto, inclusive, que nos leva, e eu vejo assim como sendo muito oportuno para a educação física, outras tantas áreas. A gente tem o pessoal da biologia, da geografia, do turismo, pedagogia, também com condições de estar olhando um pouco mais para esse universo e pensar, poxa, daqui para frente, como é que fica? O que a gente pode pensar? O que a gente tem condições de explorar? Nesse sentido, um ponto assim que eu vejo bem forte para a gente trazer quando a gente começa a conversar sobre essas atividades físicas que acontecem assim ao ar livre, que dá para ir da canoagem, do stand-up na água, a gente pode ir para uma atividade em altura, rapel, escalada, a gente pode ir para aquelas assim em terra, que são as mais praticadas, ciclismo, mountain bike, caminhada. As trilhas, né? Slackline. Trilhas, nossa, o nosso Brasil, de norte a sul, leste a oeste, que tem espaço para a gente pensar isso. E sim, quando a gente olha para essas atividades ao ar livre, a gente tem essa ideia de expressividade. É uma quantidade enorme de práticas. Se a gente fosse olhar 20 anos atrás, a gente tinha uma lista bem menor. E uma das características dessas atividades é que elas são constantemente, digamos, novas, são criadas, e também modalidades são adicionadas. Stand-up paddle, por exemplo, em alguns lugares ele integra a modalidade da canoagem. E se for olhar só para a canoagem, pegando essa ideia, ela tem mais de uma dezena, quem sabe dezenas, de expressões, de maneiras de acontecer. E assim, olhando para essas práticas, então, altura, terra e água,
nossa, é um universo inteiro de possibilidades. Umas com demandas maiores, de questões de recursos financeiros, equipamentos, de espaços, outras nem tanto. Umas que a gente pode ter muito bem no ambiente escolar acontecendo, outras que talvez haja necessidade de ter uma infraestrutura a mais, como acontece em alguns clubes, em projetos de inclusão social com essas atividades, né? Uhum. Mas enfim, é um universo amplo, né? E esse universo amplo, um ponto que eu vejo assim que é muito bacana, tem a ver com interesse. Por que de querer essas atividades? O que leva, assim, a uma... Gurizada, às vezes, não tem tanto interesse numa aula de futebol lá no colégio, mas se botar uma slackline na área, o Slack acaba virando uma atração muito legal. Pô, às vezes aquela questão de presença de desafios, a aventura imaginária, a novidade, a satisfação, né? Novidade, a gente vê aquilo agora, ainda mais vendo no telefone, vendo no computador, na internet, e é diferente. Porque o lúdico... Só, desculpa interromper, professor. Uhum. O lúdico e a novidade estão muito próximos, né? Uma coisa que é nova, ela traz uma ludicidade, uma descoberta, isso tudo encanta, ajuda a encantar, né? Satisfação, um sorriso no rosto. Quando a gente tem a ludicidade, a gente está abrindo as portas do novo universo. Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. A gente tem, então, esses pontos ao pensar em interesse, que se somam, claro, contato com a natureza. Quando se tem a chance de chegar num local de uma grande beleza cênica, aquilo é demais, aquilo enche a vontade de seguir. Uma trilha pesada que te leva numa cachoeira, trilegal. Né, trilegal, olha só, coisa aqui do sul do Brasil, mas enfim, muito legal. Uma coisa que eu penso muito, Rodrigo, sobre as atividades físicas ao ar livre, é justamente essa questão que você acabou de falar. Nós vivemos hoje num mundo onde há uma predominância maior da procura, né, pelas práticas de exercícios físicos em ambientes indoor, e muitas das vezes são práticas que estão voltadas para o resultado, né? É o ganho da força muscular que virá daqui a alguns meses, é o meu fôlego que vai estar aumentando daqui a alguns meses, a minha flexibilidade. Então, acho que nós andamos já há algum tempo à procura de práticas de exercícios onde o prazer não está na prática. O prazer acaba estando no resultado que vai nos trazer a longo prazo. E isso eu acho que é uma coisa que, de certa forma, contribui muito para a falta de adesão que a gente tem das pessoas na prática do exercício físico. Quando a gente vai para as atividades ao ar livre, como você bem falou, a prática não está só apenas, o prazer, né, da prática, não está só apenas no executar, mas também muitas das vezes quando a gente chega e encontra uma vista dessa, né, a gente é desafiado a conquistar, inclusive, o autoconhecimento. Acho que tem tanta coisa que permeia essa característica de atividades que é um ingrediente que a gente não pode desconsiderar. Não, olha, esse teu ponto, tem alguns colegas que gostam de trazer a ideia de que são práticas de caráter hedonista, pelo menos boa parte delas ou em boa parte do tempo. Mas sim, essa ideia da satisfação em ser realizada. Ok, vai ter aquele aluno de surf, por exemplo, ele vai ter que, quem sabe, ralar um pouco para poder aquele dia curtir aquela onda. Pode ter momentos de esforço em algumas atividades, em alguns momentos, mas é bem presente. Para muitas dessas, a questão de estar fazendo já ter satisfação de imediato. Exatamente. Está fazendo uma trilha e já está se despertando com a beleza daquele espaço. Curtir uma corrida numa beira de uma praia e tá maravilhado com o mar, com a areia, com o visual que se tem. Esses pontos, eles são marcantes, são características dessas atividades e sim, eles estão junto com essa ideia de interesse, que se soma à questão, pegando um pouco mais surf, mas podia ser skate, mountain bike, de estar com suas tribos. Quantos buscam essas práticas porque, seja agora um pouco mais longe, mas continua o grupo de WhatsApp lá falando daquele passeio de bike, que se não deu para fazer todo mundo junto, a galera acaba fazendo individual e depois posta no mesmo grupo as fotos e vídeos, né? Uhum. Essa questão de tribos. E um ponto assim que eu vejo que nesse momento está pegando forte é a ideia de que bom que as pessoas estão percebendo e estão atribuindo valor enquanto benefícios à saúde da prática dessas atividades ao ar livre e mais essas do que aquelas no ambiente fechado. Um estudo que não está publicado, mas a Limnotrace
Estados Unidos, junto com alguns colegas de outras 2 universidades lá, eles fizeram um levantamento ainda em março para tentar ver lá, no caso deles, né, como é que está o interesse em buscar atividades ao ar livre. Bom, foram algumas etapas desse estudo e que jogaram muito forte de que o fato de que sim, as pessoas estão atribuindo ainda mais essa percepção de que é bom, é legal e eu quero isso. Junto com esses dados, o que já tem lá, vários espaços públicos, parques estaduais, nacionais lá deles, já estão com um número de visitantes na média ou acima do que se imaginava, principalmente pandemia. Bom, eles estão lá no verão deles. Uhum. E eles estão, quem sabe, jogando já para nós o que a gente provavelmente tem condições de ter daqui para frente também. Essa pandemia, ela está andando, ela vai continuar andando, a gente tem que, enquanto, buscar maneiras de pensar, de buscar viver, de ter qualidade de vida. Exatamente. E sim, essas atividades ao ar livre, elas podem ir muito ajudar nesse sentido. Afinal, se elas feitas de maneira, vou dizer assim, estruturada, eticamente orientadas, tá? Seja um prof dando aula disso, seja um condutor fazendo uma atividade mais específica numa trilha, mas se essas atividades feitas de forma correta, a gente abre um universo inteiro de possíveis benefícios. Quem sabe a palavra potencialidade, aquilo que pode ser explorado, né? Sim. E aí, assim, a gente tem, por exemplo, uma categoria bem clássica na literatura, potencialidades pessoais. Benefício à saúde, e vai desde questões de estresse, vai questões mais de caráter fisiológico, e também chega na ideia de competências, desenvolvimento de competências. Isso é muito bacana. Essas atividades, se elas bem estruturadas, a gente consegue ter esse mundo. Com certeza. E além da questão pessoal, a gente tem a questão social, que é muito legal. Pensar os projetos de inclusão social para essas práticas. Pensar o bem enquanto coletividade. Essas atividades têm um enorme potencial para isso. Fora essa questão indivíduo ou sociedade, a gente pode pensar nas potencialidades ambientais, e são muitas. Por exemplo, a construção e reforço da ética ambiental, a atribuição de valor ao meio ambiente, o aprimoramento das nossas relações, eu, indivíduo, nós, coletividade, nesse planeta. Verdade. Um ponto eu vejo aqui acontecendo enquanto foto ou vídeo ou quando se sai. Tem gente que está usando máscara descartável e depois da atividade física com essa máscara ou de um passeio, o que for, a máscara vai para o chão, vai para a grama. Hoje de manhã eu estava fazendo uma estruturação no espaço para aula no semestre seguinte, que na universidade nossas atividades elas estão com um caráter parte online, parte presencial, bem assim uma ideia, vou dizer, um híbrido do híbrido até às vezes acaba sendo. Sim. Mas lá naquele espaço que eu estava passeando, vamos dizer assim, hoje de manhã fazendo um levantamento técnico aqui em Porto Alegre, e mais de uma vez eu encontrei essas máscaras descartáveis jogadas, talvez até estivessem num local adequado, mas às vezes vem o vento, bate e cai onde não deve. E essa questão ética, enquanto estarmos nesse planeta, ela é muito importante. Verdade. E se a gente quer explorar isso, a gente pode ficar, por exemplo, falando da importância desse nosso planeta de forma teórica, e aquele aluno, aquele colega, escutar isso uma vida inteira e isso passa batido. Agora, quando se sai para fazer uma atividade que tem um caráter prático, experiencial, e que depois te permite trazer para uma discussão, e essa discussão te permite construir conceitos, discutir conceitos, e depois buscar voltar lá para a prática, do tipo, a trilha de mountain bike, discute a trilha, estuda questões ligadas à trilha e volta lá para a mesma trilha. Essa maneira experiencial de aprendizado, exatamente, ela traz assim essa satisfação das práticas para essa construção de competências pró-meio ambiente. Mais do que nunca, estamos precisando e vamos precisar mais. Se a gente pensa assim de potencialidades, que essa parte eu acho que é muito bacana, para pensar o que pode ter de legal, são aventuras, são emoções, mas são questões individuais, sociais, ambientais, e também a questão econômica anda junto. Se a gente tem, quem sabe, essa tendência de ampliar para a busca por atividades essas que aconteçam em espaços não fechados, a gente está abrindo aqui espaço para atuação profissional também. Exatamente. É assim, se tenha tempo a relação de criação de oportunidades de emprego, se tenha tempo também a questão de se pensar oportunidades de qualificação profissional.
essas práticas estão ligadas a profissionais que consigam dar conta dos desafios para uma atividade desse tipo. E esse momento, muito para nós, educação física, mas também para outras áreas. Retorno para o pessoal da pedagogia, geografia, biologia, turismo. É um espaço em que é de se imaginar que essas práticas serão ainda mais buscadas aqui para frente, e é de se imaginar que se consiga ter aí um ambiente para estar aí explorando um pouquinho mais das diferentes maneiras, caráter recreativo, caráter lúdico, um caráter mais esportivo, competitivo. Bom, são vários, quem sabe assim, a forma, o que se busca com aquilo ali, né? Mas é para se pensar assim, e muito, que essas atividades assim, elas têm enquanto esses pontos positivos que podem ser explorados. E aí, uma questão que me vem assim muito forte, claro, pensando nós, educação física bastante, claro, mas assim, para realizar essas atividades, para praticar, e principalmente para ministrar aula disso, para fazer uma atividade que seja um workshop, de final de semana com alunos, escola, ou quem trabalha, por exemplo, na área fitness, que sai no final de semana para fazer uma trilha de bike com seus alunos, que nunca pedalaram direito. A questão de competências, né? Do tipo, o que precisa ter para a gente estar realizando e praticando essas atividades? Essa questão de, quem sabe a gente chamasse de habilidades, de conhecimentos, ou que a gente pode ter a ideia de questões procedimentais, atitudinais, conceituais, né? E essa questão, então, assim, o que a gente precisa, ou competências, elas costumam estar organizadas, isso é bacana, eu acho, em 4 blocos. O primeiro, pegando bem assim, nosso, tem a ver com essa questão da atividade física. E aí vão vir essas questões de, desde a escolha de um tênis correto para fazer uma trilha, ou quem sabe a escolha da época do ano melhor para fazer atividade. Nada de, digamos, de questão recursos financeiros, simplesmente a escolha do melhor local na melhor época do ano. Essa questão de pensar as competências para a prática, isso é um ponto muito importante para a gente, assim, olhar e essas atividades acontecendo. E não andar sozinho. Essas competências, pelo menos, elas podem ser organizadas em 4 grupos. Um deles tem a ver com a prática da atividade física recreativa que acontece. Tá. O outro olha para a questão ambiental. Essas atividades, elas têm condições, então, de serem positivas para o planeta ou serem mega negativas. Elas, por si só, dependem muito da forma que a gente faz essas práticas. E a questão de competências ambientais, ela nos leva, pelo menos, a trazer a necessidade de minimizar impacto nas práticas, fazer uma trilha e não deixar nada para trás, isso é o mínimo que a gente quer. E, quando possível, tentar fazer com que aquela trilha seja a paixão da pessoa para ela, sua comunidade, nesse planeta. Tentar trazer a possibilidade de desenvolver essa maneira nova de se viver. Sim, essas competências ambientais também são importantes. Se somam aquelas de antes das esportivas, né? E elas andam junto com mais 2 grupos. Isso eu vejo assim como interessante. Um deles tem a ver com questões de liderança. Como é que eu, com aquele grupo, numa escola, vou sair para fazer uma atividade slackline numa praça do lado da minha escola? Como é que eu organizo esse meu grupinho? Os estilos de liderança, os modelos de liderança, é algo assim que tem relação com a ideia de jogos cooperativos também, todo esse universo. Às vezes tem alguns colegas que trabalham com questões da educação para paz, cultura da paz, que também trazem essa questão de pensar como nós realizamos uma tarefa. Para a área de atividades ao ar livre, é muito importante o nós realizando algo. Essas competências de liderança, elas também se somam às 2 anteriores, buscando compor 4. Vamos lá. Essa questão da atividade esportiva física, essa questão ambiental, essas questões de liderança e, claro, agora mais do que nunca, a questão de risco e gestão de risco. Essas atividades têm como característica a exposição de todo mundo que está ali praticando a riscos. Surf, afogamento. Andar de skate, quem sabe uma lesão, dependendo da maneira que eu vou fazer isso. E nesse momento que a gente tem uma pandemia que acaba trazendo para nós a necessidade de que, ao pensar essas atividades hoje, é necessário a gente considerar
que existem os riscos de contágio. E traz para aquele ponto de antes, né? A gente tem que buscar ficar longe, distanciamento social, algo cientificamente... Os colegas que trabalham em cima disso, eles vivem defendendo. E quanto mais ciência a gente usa nessa conversa, mais a gente vê que algumas questões simples são importantes. Estar longe é uma delas, né? E, bom, também a gente pode pensar a questão de trocar equipamento. Numa aula, por exemplo, slackline agora, em que todo mundo monta junto, ou que quem nunca praticou vai praticar de mãozinha dada um aluno com o outro, talvez esses pontos eles precisem muito serem considerados. Afinal, a gente tem riscos de contágio, estão integrando essas atividades agora, e que se somam a outros dois. Um ponto que ele anda e é muito importante ao pensar riscos é o fato de que se a gente altera uma atividade, por exemplo, um grupo fazendo uma atividade de trilha usando máscara, a voz muda, a comunicação se altera. E ineficiência em comunicação nessas atividades se relaciona a problema. Ainda, imaginando uma trilha num jardim botânico, algo simples demais, se as pessoas mantêm distanciamento, 2 metros, se antes aquele grupinho conseguia estar todo mundo pertinho, um prof conseguia olhar para trás e ter um cheque visual de toda a galera, agora isso mudou. A gente está, então, com um conjunto de riscos que se relaciona às adaptações. Adaptações necessárias ao momento. Qualquer atividade, então, que a gente vá trazer agora, ela vai estar usando esses protocolos que o pessoal da área da infectologia tem produzido, a gente tem a nível da OMS, a gente tem muito forte enquanto estados e municípios, as secretarias, né? A gente acaba, ao trazer isso para o nosso mundo, é um pouco mais do que simplesmente passar álcool gel, é um pouco mais do que ficar longe, é pensar uma atividade dessa física que acontece ao ar livre e muda, né? E que, claro, riscos de contágio, riscos de adaptação e que se somam àqueles que sempre existiram. Sempre teve a chance de ter um aluno que pode ter alergia à picada de abelha. E é importante eu saber isso, porque uma picada de abelha pode ser algo do tipo, ai, soro. Ou pode ser uma crise alérgica um pouquinho mais, assim, grave. E é legal a gente estar, assim, cuidando, né? E nesse momento de pandemia, pensar isso, pô, olha, eu vejo assim como sendo muito importante, Leonardo. Ô, Rodrigo, você já, de certa forma, antecipou aí uma pergunta que eu ia te fazer, né? Primeiro eu fiquei com uma dúvida. O curso que você trabalha aí na PUC é de licenciatura ou é bacharelado? Ou são os dois? Nós temos os dois. Legal. Você, de certa forma, já antecipou a pergunta que eu ia te fazer sobre as possibilidades de nós levarmos essas atividades ao ar livre para o ensino da educação física escolar, né? E além de trazer alguns exemplos, você já trouxe até as adaptações que o professor vai ter que ficar atento para a questão da pandemia. Então, eu já não vou nem fazer mais essa pergunta. Mas eu queria te fazer uma outra pergunta que também está relacionada a essa questão da educação física escolar, ou pelo menos da presença da criança na escola, né? E que eu pesquiso a atividade física habitual, comportamento sedentário de crianças, né? E uma coisa que eu vejo muito, cada vez mais, né? Eu via já na época que eu estava na escola, eu trabalhei 8 anos em escola privada e pública, e já via essa preocupação, principalmente nas escolas, de não permitir que o aluno ocupasse o seu tempo livre envolvido em atividades físicas, atividades motoras, atividades esportivas, por uma preocupação justamente dos riscos que essas atividades podem trazer, diferentemente dos jogos de tabuleiro e das brincadeiras dentro da própria sala de aula. Às vezes, até quando o professor falta, os alunos não podem ficar livres praticando jogos, brincadeiras no pátio, porque há esse risco. E eu tenho uma impressão que muito dessa preocupação escolar vem dos próprios pais, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente percebe que há uma tendência do pai. O pai chega para buscar o filho na escola, o filho está com um arranhãozinho no joelho, o pai já quer logo praticar um processo na escola. Não, porque eu deixei meu filho aí íntegro, sem nenhum problema, agora ele está lesionado. Você percebe alguma restrição em termos de escola, da estrutura escolar para a inclusão das atividades físicas ao ar livre ou fora do contexto intramuros da escola, né? Nesse sentido,
Você consegue perceber alguma coisa assim ou não? Pô, olha, tu trazes pontos assim muito importantes. A gente tem, alguns autores chamam de sociedade aversa a riscos, né? E isso é meio assim, tá atrapalhado, porque se um pai ele restringe as práticas motoras dessa criança, as experiências que ela vai ter, ele está, sem sombra de dúvidas, atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Está ampliando, quem sabe, a palavra risco no futuro dessa, não tem um estilo de vida ativo. Exatamente. Estilo de vida ativo ele tem? Bom, tu estudas isso, eu estou aqui usando só os autores até o dia a dia. Mas se a gente tira o brincar de uma criança disso, pelada. E dá para imaginar atividades estruturadas e não estruturadas, né? O brincar por brincar, o jogar por jogar e aquela aula de futebol ou a atividade que for. Poxa, são muito importantes. E nós, da educação física, sabemos o quanto. E essa questão receio a risco é algo assim que eu imagino que nós precisamos mais conversar a respeito. Afinal de contas, e isso para as atividades ao ar livre é classicamente tratado. Porque muitas vezes o que se chega é um pai numa escola de canoagem e diz direto, tá, eu quero saber se a aula é 100% segura. Bueno, 100% seguro é o fato de que a gente está envelhecendo desde que nasce. Não existe nada 100% e que morreremos seguro. Um dia. Um dia a gente vai. O que a gente tem é uma presença de riscos enquanto estarmos vivos e, sem sombra de dúvidas, esforços que buscam gerenciar esses riscos para deixar eles o menor possível. É isso que a gente consegue enquanto a busca pela docência. E ao se trazer essa questão para o debate, a gente não costuma fazer, infelizmente, sim, não somos só nós, mas eu também não percebo conversa nesse sentido. Eu percebo uma reduzida, vou dizer assim, percepções reduzidas sobre o assunto. A gente entende do tipo, falar de segurança é chato. Mas se a gente discute a respeito, a gente começa a compreender de que aquele arranhãozinho no joelho, ele tem a ver com os benefícios daquela atividade de subir e descer numa árvore, exatamente, ou de ficar fazendo uma aula. Pensar um atletismo adaptado em escola, quanta coisa importante para uma criança. E se a gente não o fizer, a gente está perdendo demais. E essa restrição ao universo, essa ideia de gerir riscos impossibilitando algo, não é positiva, né? E sim, tem ambientes escolares em que se consegue ter um nível maior de experiência para os alunos, e se consegue também, claro, muito diálogo e embate, se consegue ter essa percepção, e aí você tem aquelas ideias, inclusive, vou dizer pré-pandemia, bem clássico, de escolas que permitem, por exemplo, atividades de campo. Ônibus vai para um lugar e lá faz a atividade. Ou permitem experiências extras enquanto o ambiente escolar, e que vão desde oficinas de capoeira, oficinas em ambientes onde se consegue de escalada, ou o que for. Mas assim, muitas vezes o que se tem é a ideia de que risco a gente elimina. E o que se deveria buscar é a gestão desses riscos, mesmo exatamente, porque nunca a gente vai viver sem risco. O que a gente quer é reduzir. Até essa conversinha, assim, de conversinha, tão importante que é. Sim, sim. A gente sempre tem a ideia de que risco tem que ser compreendido enquanto imaginário ou subjetivo e aqueles que são de verdade, os objetivos. Risco objetivo é a chance de alguém se machucar. A gente quer sempre fazer isso aqui com ela, ou com ele. Agora, os riscos imaginários é aquele, digamos assim, aquele frio na barriga que dá quando um aluno está fazendo uma atividade com um pouquinho mais de altura. Isso a gente deve buscar adequar a cada grupo e aos objetivos que a gente tem, para buscar ter a melhor experiência, porque essa experiência, na sua excelência, que permite o desenvolvimento de muitas daquelas potencialidades lá de antes, né? E sim, é importante, porém as resistências, eu diria, nesse ponto, que boa parte das resistências também tem a ver com uma compreensão, eu vou dizer, talvez reduzida, talvez não o suficiente, de como que se dá esse universo, né? De se entender da importância, de se entender de que aquelas atividades, elas são necessárias para o desenvolvimento das crianças. Claro, ninguém vai defender que tem que ter uma atividade em que o objetivo é que alguém saia com o joelho raspadinho. Nunca.
O objetivo é sair de lá com ótimas experiências. Beleza. Admitindo que pode ser que faz parte, assim como a gente tem no futebol, como a gente tem numa aula de ginástica. Pode acontecer. E essa ideia que tu trouxeste, uma aula clássica em sala de aula, ambiente controladíssimo com tabuleiro, tem um colega norte-americano, uma vez numa palestra, ele trouxe assim, que quando se consegue ter um nível tão grande de restrição a risco, o que se garante, na verdade, é que está se acabando com a chance daquela alma evoluir durante seu período aqui na Terra. Para mim, essa fala, isso foi num congresso de gestão de riscos em 2013, dessas atividades lá num parque grandão em Yellowstone, Estados Unidos, e assim, me deixou muito forte de que, sim, a gente busca o melhor, faz o melhor, mas jamais buscando dar essa sequência de botar essa meninada em bolhas. E nesse momento de pandemia, ainda mais, uma das estratégias que se faz, claro, é ficar longe. Mas se a gente continuar vivendo longe, continuar vivendo só aqui, o que pode acontecer enquanto desenvolvimento de uma geração inteira? Né? Não, é algo para se pensar? Não, e a gente vive num país que propicia tantas possibilidades, né? Quando a gente está falando dessa temática, que seria uma perda de oportunidade, de tempo, de tudo que você possa colocar aí na lista, a gente não aproveitá-las, né? Um país que tem de norte a sul inúmeras paisagens, temos desde a praia à montanha, temos os climas diversos, a gente tem tanto a proporcionar aos nossos estudantes como experiência, né? E relacionando com a prática da atividade física também, então seria uma perda de tempo. Eu tenho uma curiosidade, Rodrigo, você que está acompanhando mais de próximo essa questão, né, das atividades físicas praticadas ao ar livre, essa relação com o ambiente, que eu acho que vai ser potencializada pós-pandemia, essa é a impressão que eu tenho. Como é que anda a pesquisa brasileira nesse aspecto? Existem muitos grupos de pesquisa trabalhando essa temática? Como é que o Brasil está em relação aos países lá de fora? Você tem alguma percepção para nos passar acerca disso? Sim, olha, tem colegas que pesquisam na região de pegar algumas universidades em São Paulo, tem colegas que são dedicados a isso, e a gente vê, conversando, que tem, assim, um pouco... Tem colegas em vários lugares que estão de olho nesse universo. E assim, então temos produção, eu imagino, eu colocaria assim nos últimos 10 anos, ela começou a ficar mais expressiva, e nesses últimos tempos, também em termos metodológicos, assim, com uma melhor qualidade, uma qualidade mais assim, rígida, estudos melhor estruturados, né? E assim, enquanto o que nós estudamos, e outros lugares estudam, alguns aspectos são similares, agora existe diferença sim. A gente tem questões culturais nossas que nos levam muitas vezes a um olhar em relação a algumas questões. A gente também tem um aspecto que, por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, eles têm vários cursos específicos dessas atividades. Também tem profissionais de educação física que fazem essas práticas lá, mas eles têm a oportunidade, desde cursos técnicos a cursos de graduação, doutorado, especificamente em atividades ao ar livre. Então, tu também acabas tendo pesquisas que, além de ter a consideração de cada local, elas também são feitas por profissionais que acabam tendo uma formação diferente da nossa, em que alguns componentes não integram o nosso dia a dia na educação física, integram desses colegas ao Outdoor Education, Outdoor Recreation, e que acabam bem presentes em estudos. E isso a gente pode, por exemplo, olhar os países de língua inglesa, tem alguns temas bem presentes para eles. Se a gente vai olhar um pouquinho na Alemanha, eles também têm questões deles, que são mais deles. Se for dar uma olhada nos países nórdicos, eles têm um olhar muito interessante para essas práticas, inclusive ideias enquanto ambiente escolar, a ideia de escola das árvores, como acabou ficando traduzido para nós, eles acabam tendo questões que aparecem nos seus estudos, que sim, se relacionam com os lugares, com as culturas deles, mas que também tem a ver com essa questão de quem está desenvolvendo. Qual é a bagagem? O que teve de
de questões anteriormente tratadas. Por exemplo, essa questão de gestão de riscos, ela é inerente, ela integra, não tem como não estar presente no dia a dia de um estudante de graduação, por exemplo, em qualquer universidade norte-americana que vá trabalhar com essas atividades. Sim, com E certeza. aqui para nós a gente tem, às vezes, primeiros socorros, às vezes bem, às vezes talvez não, mas esses pontos todos, né, acabam também levando ao que a gente acaba tendo, assim, enquanto produção acadêmica aqui no nosso Brasilzão agora. Uhum. Não, eu ia falar, por isso que eu te perguntei isso, assim, eu vejo cada vez mais, ao longo desse tempo que eu estou dentro da universidade, uma relação muito próxima entre os grupos de pesquisa e os projetos político-pedagógicos dos cursos de formação do professor, né? E o que eu posso perceber, o que eu venho percebendo é que quando a gente está tratando de temáticas onde no Brasil a gente ainda não tenha tantos grupos de pesquisa, a gente acaba encontrando uma fragilidade maior na formação docente e depois pela própria circunstância que o professor do Brasil encontra, que a gente sabe qual é, né? O cara tem que trabalhar aqui, ali, acolá, são 40 tempos de aula por semana. Ele muitas das vezes sai com um modelo ou sai com um feitio da graduação e não tem oportunidade de, depois de formado, buscar outras direções. Porque ou ele vai colocar tempo de aula ou ele vai estudar coisas novas. Muitas das vezes é isso que a gente encontra. Não é o ideal, mas muitas das vezes é o que a gente encontra de uma forma geral, né? Então, eu cada vez mais me certifico de que é fundamental que a gente incentive a formação de linhas de pesquisas dentro dos grupos já existentes. Esses grupos que já estudam atividade física, por que não trazer para linhas de atividade física ao ar livre para que a gente possa estar cada vez mais também levando para a formação do graduado esses conteúdos? Que assim eu acho que a gente consegue ter a gente consegue ter um resultado melhor, um resultado maior em termos de engajamento do profissional, em termos de envolvimento do professor a esse tipo de práticas. É assim que eu tenho visto algumas áreas. Não sei se é algo que acontece com a prática da atividade física ao ar livre também. Entendeu? Nosso curso, por exemplo, a gente tem uma carência grande de carga horária voltada especificamente para as atividades ao ar livre e relacionadas ao ambiente. A gente traz essa preocupação ambiental junto com outras preocupações para as disciplinas que a gente tem na nossa grade curricular, mas acaba ficando aquilo que é de todo mundo, acaba não sendo de ninguém. E aí a gente deixa de abordar o assunto com a qualidade, com a disponibilidade de tempo que ele merece, e isso não impacta na formação do nosso professor. E aí depois vai impactar lá fora, quando ele vai para o mercado de trabalho, quando ele vai deixar em detrimento esse tipo de atividades para optar pelas mais clássicas, mais tradicionais. É uma impressão que eu tenho. Tantas vezes a gente se segura naquilo que a gente tem mais confiança, né? Se eu a vida toda pratiquei basquete, eu acho então basquete vai ficar bem tranquilo para eu resolver uma demanda que eu possa ter com o basquete, né? Exatamente. Conversando com colegas sobre o rugby, uns anos atrás, rugby, nossa, em atividades que eu participava, foram mais de 10 anos, o segundo tempo a nível do Ministério do Esporte. E quando a gente conversava isso 10, 15 anos atrás sobre o rugby, começando, despontando no Brasil, e uma das dificuldades, o colega Heraldo, que ele trazia, né, era que tá se começando isso, e aí? E quem nunca fez? Quem não teve na sua graduação esse tipo de atividade? Como é que a gente começa com algo que não está estabelecido? Esse ponto que tu trazes, eu vejo ele como muito importante. Quanto mais a gente busca conhecer esse universo, quanto mais a gente busca pesquisar, para nós, do meio acadêmico, pesquisa deveria ser algo tão presente quanto a gente sabe que é importante, mas nem sempre é. Pois é essa construção de conhecimento científico, é esse envolvimento de colegas, pensando as linhas de pesquisa, como tu disseste, eu também acredito que seria uma maneira muito interessante de estar trazendo maior, vou dizer, consistência, um maior número de colegas com condições de estar buscando tratar disso, e aí a gente acaba entrando na ideia de formação da meninada nos cursos, né? A condição de estar tendo experiências mais ricas, mais próximas daquilo que vai acabar sendo necessário lá no mercado,
para que essa pessoa tenha, talvez não, claro, a mesma segurança de uma atividade que ela faz desde criança. Mas se conseguir, no ambiente acadêmico, trazer uma maior experiência, uma discussão teórica, e o ambiente permita experiência dessas atividades, a gente vai estar contribuindo para aquele ponto que eu estava antes aqui tentando construir da ideia de potencialidades à econômica. Se vai ter, eu acredito muito também, que a gente vai ter um espaço de crescimento ainda maior dessas atividades, essa questão, sem sombra de dúvidas, de quem vai estar realizando e de que maneira vai estar realizando. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega que trabalha numa outra universidade aqui no estado, e a gente também estava tratando dessa questão. Se essas atividades estão com chance, perspectiva de expansão pela própria pandemia, o que vai acontecer nesse verão, ano que vem, e as pessoas que vão estar envolvidas com isso. Quem sabe alguns muito bons, eticamente orientados, porém sem as competências para. Outros tantos sem essas competências e quem sabe sem essa orientação ética, e o que pode acabar acontecendo é uma exposição desnecessária a risco, do tipo algo que pode ser maravilhoso, pode não ser tão bacana. Uma aventura, um aprendizado, ele pode ser posto em baixa devido à chance de algo dar errado. E infelizmente, essas atividades, elas costumam ter as ocorrências em que algo não positivo acontece, e na maior parte das vezes, quando a gente olha para essa questão, tem a ver com escolha. O fator humano. Quem decide, quando decide, por que decide algo, né? E tem essa relação, sem sombra de dúvidas, com a caminhada acadêmica dos alunos. A busca de formação como profissional, como professor, é essa caminhada que acaba dando assim uma chance de conseguir mais algo ou não, né? Eu vejo assim, o papel que nós temos, olhar a academia e mais essa ideia mesmo de ensino, é muito importante, ainda mais nesse momento em cima disso, né, Tia? Exatamente. E se formos pensar... Não, desculpa, eu te interrompi. Pode continuar, Rodrigo. Olha só, e se a gente for pensar, uma coisa que me vem na cabeça, enquanto possíveis modelos, já que a gente está trazendo como realizar. Eu estou olhando aqui porque eu deixei anotado os materiais para eu poder não me empolgar demais, vou tentar seguir uma linhazinha. Quando a gente professor, tem um que a gente Rodrigo, gosta, põe uma coisa na cabeça. Professor não tem como se empolgar demais. Professor, poxa vida, a gente tem que falar sobre um assunto que gosta, a gente vai se embora. A gente vai embora, né? Tá muito gostoso, pode continuar falando. Estamos bem? Então tá. Olha ótimo. Só, um ponto que eu vejo que é legal de a gente pensar é, quem sabe pensar a questão instituição e pensar a questão pessoa, o praticante, né? Se a gente vai olhar para a questão instituição e que vá ensino formal, ensino não formal, um clube, uma associação, para a atividade que for, agora enquanto pandemia, a gente tem assim, enquanto possibilidades que estão sendo usadas nesse momento, Brasil e fora, em 3 níveis. O clássico, que é aquele presencial, é o professor e o aluno junto. Isso está acontecendo em alguns lugares, é o que menos está acontecendo nesse momento, mas acontece. Com todo um conjunto de situações em volta. Bom, modelo presencial antigo e clássico. Pontos positivos, experiência máxima. Ponto negativo, exposição a risco máximo. Bom, é um jeito. Uma outra maneira para a gente pensar também é uma ideia 100% online. E essa ideia 100% online, ela acaba abrindo várias situações em que, por exemplo, está professor, estão os alunos em casa e se tem discussões que podem ser de caráter teórico, mas também podem ter um caráter prático. Por exemplo, a ideia de competições, trazer para uma gurizada, buscar a exploração de parques e praças próximos de suas casas. Sem sombra de dúvidas, em termos de gestão de risco, vai ser muito mais interessante um aluno ir por conta ou com seus familiares fazer uma trilha num parque e depois vai para o WhatsApp, vai para a plataforma digital e partilha a experiência. Exatamente. Do que pegar um grupo inteiro e estar lá junto, né? A gente tem essas possibilidades, então, e uma questão que eu vejo que é muito bacana é o caráter dinâmico. Semana passada tinha uma ideia e aí depois rola um webinar lá na Inglaterra que joga tal situação e tu
paras e fica, uau, não tinha pensado. É muito simples, Rodrigo, pode ser divertido fazer isso. Você acabou de falar numa questão que eu bato na tecla, que é o professor de educação física na escola é um dos poucos que não aproveitam o espaço extraescolar para ensinar, para educar e transmitir seus conteúdos. Nós somos os únicos que não passamos atividades para casa, a gente não propõe interações dos nossos estudantes com os pais, com os familiares, a gente se restringe ao espaço que muitas das vezes nem é o adequado que a escola nos oferece. E eu penso qual é o impedimento que nós temos de estar proporcionando atividades como essa que você acabou de falar, que o menino possa fazer com o pai, com a mãe e trazer um feedback na aula seguinte. Por que a gente não explora esse tempo do aluno em casa, num fim de semana com os pais, e não propõe uma tarefa? A gente fica muito preso aos espaços intramuros e pouco a gente propõe... Isso... Fora. Olha, eu não podia deixar de registrar aqui duas participações, né? O professor Dartan Pinto Guedes acabou de entrar aí na nossa live, e a participação da Ingrid, que é a nossa colega que tinha tudo para estar conduzindo a entrevista. É uma pessoa muito importante para o nosso grupo, foi quem fez o contato com o professor Rodrigo, estabeleceu ali o convite, fez a articulação inicial por uma questão de saúde da família. Não pôde estar presente, mas eu vou ler a pergunta que a Ingrid deixou, Rodrigo. Ela deixou uma perguntinha para você, ó. Tá aí, ó. Além da educação ambiental, a tendência também é incluir uma educação sanitarista e higienista? Olha, que me vem de ideia, assim, pensando... Quando a gente fala em educação ambiental, em 2002, 2003... Eu me lembro que estava com colegas e a gente estava fazendo levantamento sobre conceitos. E a gente foi encontrando conceitos, isso há 17, 18 anos atrás. E foram dezenas, mais de uma centena. A gente tem, para a ideia de educação ambiental, uma diversidade de conceitos. E também uma diversidade de formas de realização, né? Dito esse ponto inicial, o que a gente acaba então tendo é que a gente tem um problema expressivo, enquanto planeta, e esse plano expressivo, ele acaba sim gerando compreensões, conceituações, muitas vezes complementares, e formas ou estratégias de como buscar realizar, atender esses objetivos. Os objetivos muitas vezes têm a ver com a ideia de construir conhecimentos, habilidades, atitudes, reforçar comportamentos, desenvolver condições para ação, para prática, né? E eu trago isso para tentar olhar assim, a educação ambiental, ela, para muitos autores, em muitas conceituações, ela nos leva a pensar o eu, que integra o nós, que está dentro desse planeta. Conceituações, vou dizer, quem sabe antigas, tá? Ainda existe hoje, mas quem sabe que sejam relevantes, mas não tanto. Olham simplesmente para a ideia de educação ambiental àquele planeta. Nós, seres humanos, estranhos a essa natureza. Não. E que, na verdade, o que a gente precisa ter é a ideia de que eu e nós integramos esse planeta. Exatamente. E se a gente pensa em educação ambiental, a gente tem que pensar muito a saúde de cada um. Por exemplo, os trabalhos de educação ambiental com colegas da odontologia, que tratam especificamente de questões de saúde, enquanto todo esse universo nosso, dentes, gengivos e tudo mais. Poxa, são trabalhos maravilhosos de educação ambiental, focados na saúde. E quando a gente olha para colegas que tratam de questões em ações de educação ambiental que olham para a questão social. Por exemplo, quando se pega um circuito de corrida de aventura e o foco não é explorar aquele espaço, mas é buscar a valorização daquela comunidade. A gente pega, por exemplo, algumas atividades que eu pude conversar, não pude participar, mas envolvendo modalidades como a vela, ou até mesmo a canoagem, que é bem mais presente, em regiões caiçaras, em que se busca aquela população tradicional não usar o espaço, mas sim estar junto no espaço, valorizar aquelas pessoas. A educação ambiental, ela pode também e deve trazer essa questão, o nós. E esse nós, composto de indivíduos nesse planeta. Eu vejo assim, que pode ir muito trazer esse olhar como um todo.
E tentando até pegar aquela questão bem simples. Às vezes se tem aqueles exemplos enquanto resíduos largados, lixo falando de forma simplificada errada, em algum espaço. Muitas vezes esses resíduos largados são daqueles catadores, daqueles recicladores que buscam nos locais onde esses resíduos, nas residências, prédios, casas, recolhem aquilo que possa ter valor, e aquilo que não tem valor, muitas vezes, infelizmente, eles acabam largando de forma inadequada. E do tipo, a latinha de alumínio tem valor agregado, eu pego aquilo que não tem, eu jogo num canto, e se cria um problema ambiental. Simplesmente dizer, acaba com essa história, ninguém mais pode fazer isso. É uma ideia da educação, inclusive de pensar meio ambiente lá sem a gente. Algumas ações de educação ambiental têm esse caráter. Pensar nas tartarugas, sem pensar nas comunidades que moram no entorno. Infelizmente, eu tive, nesse período do Ministério do Esporte, não consegui passar, nunca estive no estado de vocês. Tá, isso seu doutorado, é uma vergonha. O seu doutorado, inclusive, foi desenvolvido no segundo tempo, no projeto Segundo Tempo, não foi, Rodrigo? Foi. O doutorado foi especificamente sobre educação ambiental, pensando como desenvolver isso junto ao esporte no segundo tempo. Estratégias pedagógicas, né? Pensar como, de que maneira que a gente dá conta desse problemão. Não, eu estava agora aqui pensando, eu circulei, foram especificamente viajando, que a gente tinha muita análise de locais, muita atividade de capacitação de colegas. Sim. E, poxa, eu viajei um monte. Acabei não indo. Tinha outros colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu me lembro que tinha alguns colegas, e então tinha o pessoal mais próximo que acabava dando assim uma atenção a mais, assim. O mais perto que eu acabei indo aí foi na Federal do Rio Grande do Norte e também foi na da Bahia, eu acho. Isso, foram esses dois lugares mais pertinho que eu fui, mas enfim. Isso, na UFBA, que era uma atividade, essas ligadas que acabavam acontecendo também em parceria com universidades. Eu era um dos poucos que não de federal, de comunitária aqui da PUC, né? Geralmente os colegas todos, né, de federais, e Alagoas, estaduais. Vou te falar, Alagoas é um estado que tem um potencial danado para a área que você estuda, porque a gente tem aqui Zona da Mata, a gente tem aqui o Agreste e tem o Sertão. Então a gente vivencia as 3 regiões e suas peculiaridades, né? Você conseguiria estar desenvolvendo atividades com essa diversidade, além da diversidade cultural, porque a gente tem aqui a descendência africana, descendência indígena, enfim. Alagoas foi um estado que me adotou e eu adotei e estou muito feliz aqui. Você tem que arrumar um tempo, quando acabar isso tudo, para vir aqui conhecer o estado. Já esteve aqui em Alagoas alguma vez, Rodrigo? Então, isso estava falando, eu acabei não tendo vergonha, acabei não conseguindo ainda. A gente tem um bucket list enorme de coisa para fazer e às vezes a gente para e pensa, eu pensei que você só não tivesse vindo aqui pelo projeto, mas já tivesse vindo em outras ocasiões. Ainda não deu ainda. Tem que vir, poxa, tem que botar na agenda. Não, poxa, tem, né? E assim, de pensar, tentando olhar o todo, Brasilzão, a gente tem um potencial para essas atividades gigante. Exatamente. Estava há pouco participando de uma outra atividade, assim, também pela internet, e tinha um colega que ele é americano e ele está morando no Brasil. E quando ele fala, e é bem isso que a gente diz, o Brasil tem uma condição de natureza que, abre aspas, deixa gringo de queixo caído, né? E em algumas regiões são muito especiais. Quando tu trazes isso, aqui a gente tem um inverno danado. Hoje eu estou de manga curta, ó. E a gente está atipicamente com temperatura quente em julho e em agosto. Mas o normal não é isso, não. É ter um tempo muito danado. E mesmo assim a gente consegue e desenvolve. Verão é muito quente aqui. E inverno chove, frio e tudo mais. E se faz. E quando se consegue ter espaços com um clima legal, com uma condição geográfica, geológica, poxa, é interessante, sem sombra de dúvidas, é o potencial natural que é show. Poxa, nunca me esqueço, uma vez, show de bola a palavra. Uma vez eu estava numa viagem para fora e era um deserto gigante, tá? Era entre a Califórnia e o estado do Arizona. Poxa, é um deserto enorme, não termina nunca aquilo, tu anda, aquelas freeways lá deles, e lá pelas tantas tinha uma entradinha, um desenho de trilha. Eu não tinha me ligado, mas ali tem uma região inteira de proteção e tal, mas é deserto. O que tem aí? Toca, vamos lá ver.
Rodrigo, Quando a gente chegou, sabe? Peraí, a seguir cenas do próximo capítulo. A gente está com 15 segundos para acabar essa live. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar para a gente voltar, você termina essa história para a gente e faz as considerações finais, pode ser? Show, perfeito. Beleza. Desliga aí, tô voltando.